Pedro deve praticar piano durante 3/4 de hora todo dia. Hoje ele praticou durante 1/4 de hora. Qual fração de 1 hora ele ainda precisa praticar? Vamos visualizar 3/4. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. Isso representa 1 hora inteira. Melhor dividir em 4 partes. Dividir na metade e agora em 4 partes iguais. Está dividida em 4, então. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. Essa foi a minha tentativa de desenhar uma seta. Vou preencher. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. 3/4, bem aqui. Pedro deve praticar em 3 dos 4 blocos que compõem 1 hora. 3/4. Ele já praticou durante 1/4 de hora. Já praticou 1/4. Quanto falta para ele praticar? Bom, o Pedro precisa praticar mais isto aqui. Você já deve ter visto a resposta. Mas vamos pensar em como representar como uma expressão fracionária. Vou representar assim. Ele precisa chegar aqui. Quanto ele precisa praticar? Pedro precisa chegar ao total de 3/4. E ele já fez 1/4. Ele já fez 1/4. Se a gente subtrair 1/4 de 3/4, ficamos com essa fração aqui. Daí chega ao tempo que ele precisa praticar. Temos o mesmo denominador, então vai ser igual a 3 menos 1 sobre 4, que é igual a 2/4. Dá para ver aqui. Ele ainda precisa praticar 1 e 2 dos quartos, 2/4. A gente sabe que 2/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou meio, ou metade. Dá para falar que isso é metade da reta inteira. Ainda tem um pedaço aqui e outro aqui. Ou se você desenhou 4 blocos iguais e preencheu 2 deles, vai ver que preencheu metade dos blocos. Exatamente a mesma quantidade se eu tivesse dividido em 2 partes e preenchido uma delas. 2/4 é a mesma coisa que metade. Se quiser solucionar de forma matemática, é só fazer o mesmo com o numerador e o denominador. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2, porque os dois são divisíveis por 2. É o maior denominador comum deles. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Pedro deve praticar piano que fração de hora? Ele deve praticar metade de 1 hora, que é meia hora. Terminamos.